Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua preocupação de relacionar esses conteúdos com o nosso tempo, as propostas que o senhor tem através desses livros. Se o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre isso, por favor. Ô, Jansen, eu, na minha adolescência, durante 4 anos, eu fui aluno de colégio religioso. E o incrível é que eu tenha passado 4 anos num colégio onde havia aulas de religião diárias, era a única disciplina diária, e saí dali sem saber o que era propriamente evangelho. Eu achava que evangelho era aquele livro grosso que o celebrante, o sacerdote, lia antes do sermão, durante a missa de domingo. Uhum. E achava que era aquilo ali, e que só ele poderia ter a chave da interpretação. Depois que eu me tornei militante cristão na Juventude Estudantil Católica, né, um ramo da ação católica, é que eu fui descobrir o que são os evangelhos, como eles são um relato da prática de Jesus em todos os sentidos, prática pessoal, prática social, os relacionamentos de Jesus, os costumes da época, os choques que ele teve com a religião esclerosada do seu tempo. Fui cada vez mais me contextualizando. E lamento muito encontrar por aí pessoas que não têm nenhuma formação bíblica mínima, até porque alguns padres e pastores não têm interesse que os leigos tenham formação, porque eles se sentiriam muito inseguros se questionados por leigos. Então, como eles também carecem de um aprofundamento do que é a mensagem dos evangelhos, eles ficam naquelas lições repetitivas e, com isso, tornam o evangelho uma coisa, bem comparando, essa comparação não é minha, essa metáfora é do meu grande mestre bíblico, o Frei Carlos Mesters. Ah, maravilhoso. A meu ver, que é um carmelita, especialista em Bíblia, a meu ver, no Brasil, ninguém traduziu em linguagem popular tão habilmente a mensagem de Jesus quanto o Frei Carlos Mesters. Né? Concordo. Procura-se aí na internet, você vai encontrar muitos livros dele, principalmente o material que ele produziu para o CEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos, que são centros populares de leitura, meditação e prática da Bíblia. Então, ele foi o meu grande mestre. E o mestre me ensinou essa metáfora, que muitos leem o Evangelho como quem abre uma janela para olhar interessantes fatos do passado. E que o Evangelho não quer ser lido assim. O Evangelho não é uma janela, o Evangelho é um espelho. Ele quer que a gente mire e se veja hoje, aqui e agora. Essa é a força da mensagem de Jesus. Então, justamente, o meu trabalho nessa tetralogia, né, quando o Brasil foi tetracampeão, todo mundo sabia o que é tetra, né? 4. E como são 4 evangelhos, então, nessa tetralogia, a minha intenção é justamente fazer esse espelho, ou seja, eu mostrar numa nova linguagem como Jesus é atual para a nossa época, para a nossa história. A começar do fato, né, eu desenvolvo essa ideia logo na análise do primeiro evangelho, que é o de Marcos, de que Jesus não veio nem fundar uma igreja, nem fundar uma religião. Ao contrário do que durante muitos anos eu pensei, e muita gente ainda pensa. Aliás, a palavra igreja, ela só aparece nos 4 evangelhos 2 vezes, apenas 2 vezes, e assim mesmo em um único evangelho, que é o evangelho de Mateus. Não aparece nem no de Marcos, nem no Lucas, nem no João. E, no entanto, Jesus usa uma expressão
que infelizmente a tradição da igreja a interpretou equivocadamente, que é reino de Deus. Ora, o que a igreja fez? A igreja colocou essa ideia como alguma coisa que nós alcançaremos depois da morte, na outra vida. E na cabeça de Jesus, reino de Deus era uma nova proposta civilizatória. Por que ele usou a expressão reino de Deus? Porque ele vivia numa sociedade monárquica do reino de César. Então, vivendo no reino de César, ele veio anunciar um outro reino possível que não era o de César. E por isso, aliás, ele foi assassinado como subversivo na cruz, né? Todos nós, cristãos, somos discípulos de um prisioneiro político. Assim como vários companheiros e companheiras meus foram presos, torturados e assassinados durante os 21 anos de ditadura, Jesus também foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos, que era a cruz. Então, eu enfatizo isso nesses livros, que Jesus veio nos trazer uma nova proposta civilizatória. E a prova de que o reino de Deus, na cabeça de Jesus, era algo que se iniciava aqui, está na oração que ele nos ensinou. Ele não nos ensinou a orar, leve-nos ao vosso reino. Sim. Exatamente o inverso. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, é alguma coisa que acontece aqui toda vez que a gente pratica o amor, estabelece a solidariedade, partilha os bens. Aliás, a proposta do reino é um modelo civilizatório que se baseia em 2 pernas, nas relações pessoais, o amor, e nas relações sociais, a partilha dos bens. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.